vez. Boa noite a todos. E sejam todos bem-vindos. Que a gente possa aproveitar ao máximo, né, esses poucos minutos que a gente vai estar aqui. E aí, assim, eu queria dizer também que nesses últimos dias, né, a gente tem ouvido bastante notícia assim ruim, né, assim, falando que as coisas vão piorar, que tudo vai ser pior, o mundo inteiro, né, por um motivo ou por outro. Mas a gente tem que lembrar que a esperança, né, é uma coisa muito importante. E às vezes tem males que acontecem que são para o nosso bem, né? Então tem coisas que se revertem. A gente pensa assim, nossa, que coisa horrível que aconteceu. Mas de repente, dessa coisa horrível vai ter uma coisa muito melhor, né? É que nem às vezes fala no livro dos Espíritos, né? Que se não me engano ele fala da lei da destruição, né? Que às vezes é preciso destruir para você criar alguma coisa muito melhor. Então faz parte da lei da natureza também. Então a gente não deve se preocupar muito com o que o pessoal fala. A gente deve se preocupar com o nosso modo de agir, né? Se a gente está agindo da melhor forma que a gente pode, se a gente está sendo paciente, tolerante, o quanto possível, se a gente está podendo fazer um pouquinho mais pelos nossos irmãos. E assim a gente vai crescendo dia a dia, né? E a mensagem que eu pus na lousa é de esperança. Vou ler para vocês, tá? Vista-se de esperança, uma esperança forte, concreta, verdadeira. Não se deixe vencer pelos problemas e aflições. Você é mais forte do que eles. Tenha confiança nisso. Quanto mais você acredita que carrega grande força no peito, mais ela quer sair para se tornar realidade e trazer alegria e paz a você e aos outros. Busque essa força, confie. Deus, a força que há em você, não tem limites no que pode e ama. Então, quem somos nós, né, para colocar limite nessas forças, né? E aqui diz, para Deus tudo é possível, né? E se a gente tem essa força que Deus nos deu a todos nós, por que a gente vai duvidar? Então, que Deus abençoe a todos, que a gente tenha um ótimo evangelho. Que assim seja. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, muito boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus nos envolva neste momento, que nós possamos sentir com muita alegria e perceber com muita alegria essa vibração positiva, né, que reina nesse ambiente, que na maioria das vezes nos acolhe de uma forma tão intensa, trazendo a todos nós isso que a Lenita falou, né, um pouco de esperança, um pouco de alegria e, acima de tudo, entendimento e compreensão, né, o que nós carecemos para continuar a nossa jornada. E vamos lá então, né, mais uma vez, abrindo, né, esse canal com a espiritualidade, falar mais um pouco sobre os ensinamentos do Cristo, né, que sempre é importante a gente relembrar, procurar trazer um tema para a gente refletir juntos. E hoje nós gostaríamos de abordar um tema que, na verdade, seria a chave para que a gente possa realmente viver bem, viver melhor, né, sem nos comprometermos demais. Porque o segredo da vida é esse, né? Você levar adiante o seu propósito de aprendizado, caminhar, fazer tudo o que você puder para adquirir conhecimento, auxiliar as pessoas, tudo aquilo que nós já sabemos, já aprendemos. Embora muitas vezes a gente não consegue ainda colocar isso em prática, mas na realidade é isso. Mas uma das coisas mais importantes é a gente fazer tudo isso sem se comprometer com nada e com ninguém. Se comprometer no sentido de você, por exemplo, ofender as pessoas, né? Ou então fazer alguma coisa que venha trazer prejuízo para você e para o coletivo. É difícil isso, nós sabemos, porque somos espíritos ainda indisciplinados, primitivos, estamos aprendendo e às vezes nós caímos em tentação, às vezes nós fazemos algumas coisas que fogem um pouco do nosso controle. E às vezes a gente se arrepende de tudo isso. É absolutamente normal. O que a gente tem que evitar é procurar fazer o melhor
a cada vez, né? Procurar fazer o nosso melhor, isso é muito importante. E um dos problemas maiores que assola o nosso coração, um dos maiores problemas que nós temos, já trazemos isso de longa data, e muitas vezes a gente comete isso aqui também, é a nossa incapacidade de não perdoar as pessoas, né? Essa questão que muitas vezes a gente faz um julgamento prévio de tudo, a gente não aceita o comportamento alheio, a gente acha que na situação do outro nós faríamos melhor, e a gente sabe que não é bem assim, porque a gente tem que entender, em primeiro plano, que todos nós, os nossos amigos, os nossos irmãos, as pessoas que caminham conosco, todos eles são espíritos em aprendizado, assim como nós, trazem no bojo da sua alma as suas imperfeições, da mesma forma que nós trazemos. Então, da mesma forma que nós somos alunos, que nós estamos aprendendo nesse mundo, eles também estão. Então, quando eles cometem algum erro que diz respeito a nós, quando nos agridem, quando falam alguma coisa que nós não gostamos, qualquer coisa, nós temos que entender, né? É um aluno em aprendizado e errou, assim como nós também erramos muitas vezes. Então é necessário a gente caminhar sem esse comprometimento, sabe? Sem se comprometer excessivamente com as pessoas. Porque quando nós entramos em atrito com qualquer pessoa, seja ela do seu convívio pessoal, familiar, ou às vezes até uma pessoa desconhecida, quando você cria qualquer tipo de atrito com essa pessoa, qualquer tipo de sentimento ruim, quando ela faz alguma coisa e você não perdoa, e aí tem aquela discussão, aquela questão, tudo isso fica uma energia muito pesada, a gente já sabe disso, né? Essa energia, de alguma maneira, vai trazer muito prejuízo a você e também a pessoa, né? que está envolvida na situação. Então é importante a gente compreender um pouco mais o outro, né? Ver as imperfeições do outro como lições, situações mal resolvidas no coração dele. Agora, se nós formos levar para casa todos os tipos de agressão, se a gente for ficar irado com tudo aquilo que nos acontece no dia a dia, nós não viveremos bem, de maneira nenhuma, né? A vida vai ser impraticável. Você vai viver constantemente triste, revoltado, porque você saiu de casa para ir trabalhar, o camarada passou na sua frente, avançou o sinal, te cortou, fez isso, fez aquilo, ou então você chegou no trabalho, a pessoa foi mal-humorada e falou alguma coisa e você não gostou. Então, quer dizer, 1 milhão de coisas que nos acontecem na nossa trajetória. Agora, se nós não tivermos o entendimento e a sabedoria para saber lidar com tudo isso, sem nos comprometermos excessivamente, fica muito complicado, né? Tem uma passagem muito interessante que Jesus coloca lá atrás, e Jesus, porque era Jesus, né? Ele sabia que tudo aquilo de alguma maneira ia ficar como aprendizado para a humanidade, então ele resolvia as coisas de uma forma que, mesmo diante de uma situação que ele poderia resolver de outra forma, ele resolvia da maneira mais educativa possível, porque Jesus ele era muito didático, né? Ele pegava aquelas situações e fazia com que aquela situação se enriquecesse de sabedoria, de entendimento para as pessoas. Então diz o Evangelho que Jesus estava lá na areia, sentado, escrevendo na praça, né? E aí chega uma multidão de homens arrastando uma mulher que a gente conhece no Evangelho como a mulher adúltera, né? Tudo bem, então arrastando aquela mulher. E as leis antigas diziam que quando uma mulher fosse pega em adultério, era para ser apedrejada em praça pública, né? Essa lei de trás. Aí o que eles queriam? Eles queriam testar Jesus, porque Jesus estava ali, Jesus já vinha trazendo aqueles apontamentos, aqueles conceitos novos, e eles queriam de alguma forma fazer com que Jesus caísse em contradição, né? E então eles trouxeram aquela mulher e diante de Jesus falou assim: Senhor, a lei pede que a gente apedreje essa mulher, o que o Senhor diz? E Jesus então ficou calmo, tranquilo, continuou escrevendo na areia. Depois de um determinado tempo ele falou assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, desde os homens mais velhos, que já eram um pouco mais sábios, né,
eles perceberam que todos eles carregavam no coração imperfeições. Todos eles já tinham cometido muitos erros, ainda mais naquela época, né? Então, o que aconteceu? Os mais velhos começaram a jogar as pedras, e dos mais velhos para os mais novos. E todos eles jogaram as pedras e foram embora. E ficou somente aquela mulher diante de Jesus. E Jesus então indaga ela: aonde estão os seus acusadores? Se foram, Senhor, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Porque Jesus poderia fazer tudo diferente, né? Era Jesus. Ele tinha grandes poderes. Ele poderia, por exemplo, sei lá, fazer um fenômeno lá e fazer desaparecer as pedras das mãos daqueles homens, né? Alguma coisa nesse sentido, não. Mas Jesus aproveitou aquele momento, porque ele sabia que aquele momento, aquela situação, aquele drama, aquele cenário seria educativo para a humanidade, para as pessoas. E realmente é. Porque Jesus aproveitou o ensinamento para todas aquelas almas envolvidas aqui, ali naquele momento, né? Então o que acontece? Os homens que jogaram as pedras nas mãos teve aquele choque de realidade. Tiveram que fazer uma busca interior do seu comportamento para com a vida. E eles ficaram envergonhados, porque realmente eles tinham muitas coisas mal resolvidas. E foram embora, aprenderam. E a adúltera, a mulher, Jesus não a condenou, mas não aprovou o ato dela. É mais uma lição, porque Jesus fala para ela: vá e não peques mais, dizendo à mulher: você pecou, por isso te aconteceu isso. Para que isso não aconteça novamente, vá e não volte a fazer isso que você fez. É um ensinamento extraordinário para a humanidade, extraordinário, porque aí está o cerne de tudo isso que nós estamos comentando. Essa é a grande realidade. A nossa vida é um conjunto de ações, de comportamento, de pensamento, né? De atitudes, de postura, que vai ditar o seu amanhã, que vai constituir o seu ser. Então, se nós nos comprometemos de maneira negativa com as pessoas, com certeza amanhã nós teremos que responder por isso. Então é necessário sim compreender o outro, ter esse sentimento de compaixão, ter esse sentimento de compreensão para com as imperfeições alheias. E são muitas, nós sabemos. Todos nós estamos no mesmo educandário. Todos nós estamos matriculados na mesma escola. Estamos no mesmo segmento. Então, como eu não vou perdoar? Né? É como aquele aluno da escola que cometeu um erro grave na prova, na lição, mas os alunos estão ali para aprender mesmo, né? É muito natural que você erre, porque você errando, você consegue de alguma maneira encontrar o acerto. Assim é a vida. Então isso é importante a gente entender. A doutrina espírita tem batido muito nessa tecla, a necessidade do perdão, da compreensão, né? Do respeito ao outro, do respeito às diferenças, ao ponto de vista alheio, à postura e ao comportamento da pessoa que muitas vezes cruza o seu caminho. Porque às vezes a gente não se pergunta isso. Você saiu no trânsito, a pessoa fechou você. Você acha que foi por maldade. Às vezes não é maldade. Às vezes aquela criatura, ela está atravessando momentos tão aflitivos na vida dela. Às vezes enfermidades graves, às vezes problemas familiares, às vezes uma enfermidade de um ente querido. Você já parou para pensar nisso? Então a mente daquela pessoa, ela está tão envolta nesses problemas do mundo, nos problemas que ela está carregando, que ela nem percebeu que ela fechou você no trânsito. E aí você vai lá, você fica irado, né? Espera o sinal fechar, quando fecha você vai do lado, abre o vidro e aí você se manifesta, né? Você fala tudo aquilo que você acha que é importante você falar, para desabafar, para não levar aquilo para casa. Mas é um engano nosso. Isso não vai resolver absolutamente nada, porque naquele momento explosivo, se nós imaginássemos o que acontece na nossa organização física, né? Essa explosão acelera o coração, mexe com toda a sua
a sua parte funcional do seu organismo. E isso, de alguma maneira, vai gerar alguma tensão, vai gerar algum problema orgânico, que não se manifestará naquele instante, mas talvez depois de algumas horas, ou até mesmo depois de alguns dias. E você nem se dá conta disso. Depois de 5 dias você vai falar assim: nossa, eu estou com uma dor no estômago, não sei o que aconteceu. Eu nunca tive problema no estômago. Eu faço tudo certinho, eu me alimento bem. Não sei por que eu estou com essa dor no estômago. E aí você esquece daquela agressão barata, né? Daquela agressão impensada, daquela energia que você colocou dentro de você de uma forma muito avassaladora e você esqueceu. Mas aquele que foi ofendido não esquece, não esquece. E muitas vezes ele já passando esses desafios na vida dele, né? Esses problemas todos, ainda ele teve que ouvir tudo aquilo, né? Percebe, gente, como nós somos irresponsáveis, como nós somos desequilibrados, e esse desequilíbrio nós causamos a nós mesmos. Essa lição do Cristo se trata disso, esse acontecimento, esse cenário formado pelo Cristo, nessa passagem do Evangelho, é uma educação para a humanidade, e isso se engloba em tudo, em absolutamente tudo. Não precisa ser o cara que fechou você no trânsito, não. Uma pessoa que só olhou torto, sabe, que fez alguma coisa que você não te agradou, você já fica irado. Ou então alguém dentro da sua própria casa, as pessoas que convivem com você, que falou uma coisa pequena, você já fica todo mexido, né? Então nós precisamos começar a adotar uma postura de vida diferente, porque nós estamos nos comprometendo excessivamente. Por isso que temos essa necessidade de voltar sempre para esse mundo, de conviver com as pessoas, né? Está sempre sofrendo. Por isso que às vezes ainda nós somos acometidos por enfermidades que nós desconhecemos. De onde vem isso, meu Deus? É justamente isso, né? Então é importante a gente refletir sobre isso. Nós que já estamos nessa jornada espiritual, nós que já começamos a engatinhar nesse ensinamento, nesse entendimento espiritual, precisamos corrigir essas coisas milenares que todos nós carregamos no coração, né? Porque somos seres humanos, nós trazemos lá de trás isso, né? Lembra que a gente já estudou sobre isso? Lembra o que fala a doutrina espírita a respeito desse assunto? Somos espíritos milenares, o nosso histórico não é muito bom, né? Não é muito bom. Se puxar a nossa ficha, nossa, tantas encarnações, né? A gente cortava a cabeça 3x2 por aí, a gente agredia mesmo, sem pensar, mas é natural, éramos espíritos primitivos, estávamos iniciando, mas agora nós já temos essa centelha no nosso coração, desperta, nós já sabemos que precisamos ter essa condução mais equilibrada, porque senão o resultado de tudo isso vai ser muito negativo. Nós já entendemos que continuar fazendo a mesma coisa vai levar no mesmo resultado, né? Não adianta, precisamos fazer diferente para ter um resultado diferente. É inteligente isso, e é real, é isso que Jesus ensinou lá atrás. Minha filha, eu também não vou te condenar, mas vá e não faça mais o que você fez. Quando você for viver, pense. Quando você for agir, reflita, porque senão você vai se complicar constantemente. Essa lição tem que ficar, essa lição tem que permanecer. Não precisa ser uma coisa grande, não. Coisas pequenas mesmo, porque nós nos complicamos muitas vezes em coisas pequeninas. São resíduos, né? Esses resíduos, eles vão colando no nosso perispírito, na nossa mente, no nosso coração, no nosso sentimento, e isso vai nos contaminando. Nós vamos ficando contaminados, né? Esse envolvimento psíquico negativo vai formando larvas pensamentos em nós, pensamentos negativos, ações deploráveis. E tudo isso mais para frente vai se transformar em enfermidade. Então nós precisamos cuidar de nós, através da postura melhor possível. Claro que nós vamos errar, não tenha dúvida.
Em algum momento a gente vai errar, mas precisamos policiar mais, ter mais cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós fazemos. Porque se nós fizermos isso, nós já vamos assim adiantar muito a nossa caminhada. Nós já vamos deixar de sofrer bastante, né? Agora o que acontece é que muitas vezes a gente vive sem preocupação, né? A gente não quer levar desaforo para casa. Você fala assim: eu sou assim, eu vou morrer assim, eu não vou mudar nunca, eu sou assim mesmo, meu pai já era assim, eu acho que está certo, eu não tenho que levar desaforo para casa, eu tenho que agir, eu tenho que reagir, né? E às vezes nós não temos que reagir, nós temos que agir. Isso é muito importante. Existe uma diferença muito grande em você reagir e você agir. Reagir é você ir naquele embalo, naquele impulso negativo, naquela provocação barata. E agir é você olhar para dentro de você e verificar o quanto você já aprendeu, o quanto você sabe, o quanto você tem que ser diferente daquela pessoa que ainda não aprendeu. Percebe? É muito diferente. Porque se a pessoa está te agredindo, ela não aprendeu ainda. Se ela está agindo de maneira impensada, é porque ela não tem entendimento o suficiente para agir diferente. Mas você tem. E se você tem, o seu comprometimento vai ser maior ainda. Muito maior. Então, quanto mais nós sabemos, maior a nossa responsabilidade, né? É isso que nos ensina a espiritualidade. É isso que nos trouxe essas lições abençoadas de Kardec. Essas lições que nos chamam a atenção para a nossa melhor postura, a nosso melhor comportamento, nada mais é do que um processo sistemático de cura. Vocês já pararam para pensar nisso? Tudo isso trata-se de cura espiritual, porque à medida que nós vamos agindo corretamente, nós vamos equilibrando o nosso coração, tendo uma postura mais saudável, o que vai gerar tudo isso? Saúde, bem-estar, alegria, felicidade. É isso que nós precisamos. O espírito real tem que viver dessa forma. Nós não podemos viver do jeito que nós estamos vivendo. Nós não podemos estar constantemente angustiados, entristecidos, raivosos, de forma nenhuma. Temos que ter a sutileza do espírito, né? Para que a gente possa, de alguma maneira, crescer, ir para frente, evoluir. Porque senão não faz sentido nenhum estarmos aqui. Vocês concordam comigo? É muito desafiador a Terra. É muito difícil estar aqui. Vestir esse corpo carnal é muito pesado. Então, se nós estamos aqui, temos que tirar o melhor proveito. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, não está faltando com os recursos necessários para que a gente faça isso, né? Todas essas doutrinas que nós tivemos lá atrás, todas esses apontamentos espirituais que a humanidade teve, é o amor de Deus em benefício de todos nós, para que haja educação espiritual, desde o Velho Testamento, o Novo Testamento, tudo isso, esses missionários amorosos que trouxeram essas obras lindas, a própria obra de Kardec, tudo isso é o amor de Deus em benefício da humanidade, para que nós consigamos realmente sair desse emaranhado de tristeza, de angústia, de sofrimento, de enfermidade, de dor. Mas para isso é necessário a gente pegar todo esse material didático e colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Então essa lição que nós nos referimos agora há pouco, de Jesus, tem mais de 2000 anos. E ainda nós não entendemos. Ainda nós fazemos errado. Mas precisamos começar a corrigir, né? Às vezes a gente fica pensando, nossa, o nosso mundo está muito complicado. Lenita falou na introdução a respeito dessas conversas negativas que a gente vê por aí, de que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Então a gente fala assim, nossa, o nosso mundo está muito complicado. Mas quem que complicou o mundo? Ué, nós mesmos, né? O mundo não é feito de almas? O mundo não é feito dos espíritos que aqui vivem? Pois é, então somos nós. Nós complicamos o mundo. Eu acho que agora está na hora da gente reverter essa situação, fazer diferente. Se eu quero um mundo melhor, eu vou primeiro cuidar do mundo interno, né? Eu vou primeiro cuidar do meu espírito, da minha alma, do meu coração.
para que eu não seja uma agressividade para o outro, para que eu não seja um problema para aqueles que estão perto de mim. Não é verdade? O que a gente aprendeu na pandemia? O que aconteceu? Essa pandemia ela pegou o planeta todo. O que eles falavam? Você tem que usar uma máscara, você tem que se isolar, cuidar do outro, né? Você tem que cuidar do outro. Espiritualmente falando, toda essa nossa conversa também é mais ou menos isso. Você tem que viver assim, você tem que aproveitar, aprender, fazer tudo o que você puder no sentido de evoluir, mas você tem que cuidar do outro. Não importa se o outro você não conhece, nunca viu na vida, mas você tem que cuidar dele. Porque quando alguém te fechar lá na rua, agora pensa 2 vezes. Mas sei lá, de repente, né, ele está passando por algum problema. Percebe? Você está cuidando dele. Você está cuidando. Não fazer como a história que nós contamos. O camarada espera, paralelo, lá abre o vidro, e o outro já estava sofrendo, já estava com um problema na família, um monte de coisa na cabeça. Você foi lá, jogou ele no chão e pisou na cabeça dele. Isso não é fraterno? Isso não existe nada de compaixão nisso, né? Isso é cruel, isso é cruel. Então é isso que nós fazemos. É pesada essa conversa? Claro que é pesada, mas tem que ser, porque nós precisamos nos corrigir. Porque quem está sofrendo? Somos nós que estamos sofrendo, né? Então tudo isso que está acontecendo com o mundo hoje é resultado de coisas que a humanidade vem fazendo sistematicamente e não entende, não compreende que precisa mudar. Então é isso, gente, sabe, a gente precisa viver sim, trazer esse ensinamento do Cristo a todos nós, compreender o nosso semelhante, respeitar um pouco mais o outro, né? Respeitar as diferenças. Nós vivemos num mundo onde hoje existem tantas diferenças, tantas pessoas que têm sentimentos diferentes de nós, ideias diferentes de nós, conceitos, preferências, tudo nós temos que respeitar, né? Deus permitiu que fosse assim para que nós educássemos essa parte, é o respeito ao semelhante. Eu posso até não concordar, mas eu tenho que respeitar. Eu tenho essa obrigação de respeitar, né? O respeito, ele é importante, ele é importantíssimo. Então Jesus, ele não condenou absolutamente ninguém, né? Existe alguma passagem, você lembra de alguma passagem do Evangelho que Jesus condenou? Não, Jesus educava, ele chamava e falava assim, olha, não faça mais isso, faça diferente. Então ele contava uma historinha para a pessoa mudar de rumo, mudar de sentido, porque ele percebia que o sentido que ela estava caminhando estava errado, estava equivocado. Então quem somos nós para querer mudar o mundo através dessas agressividades baratas? Não, nós não podemos fazer isso, né? Só vamos nos dar muito mal com isso. Então é isso, gente, que Jesus nos abençoe, enriqueça o nosso coração para que nós possamos ter essa vontade, esse desejo ardente constantemente de querer aprender, querer ser sempre um pouco melhor do que no dia anterior, né? Põe isso na sua mente, amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Aí chega amanhã à noite, você fala assim, aí amanhã eu vou ser melhor do que fui hoje. E assim, é um pouquinho de cada vez. A gente vai mudando, a gente vai quebrando as barreiras, a gente vai vencendo as imperfeições que todos nós temos, e um dia a gente se livra de tudo isso, né? Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Que assim seja. E mais uma vez, agradecemos ao Pai por tudo que temos e pedimos que os nossos amigos espirituais nos ajudem a direcionar as nossas melhores vibrações para todos os nossos irmãos sofredores, principalmente aqueles que se encontram em estado de depressão, ansiedade, sem saberem o que fazer, que eles possam ser direcionados. Vamos vibrar também pelos nossos irmãos recém-desencarnados, para que sejam bem acolhidos e possam ter o entendimento daquilo que está passando.
Vibremos pela saúde dos nossos irmãos enfermos, para que recebam tudo aquilo que for necessário para a própria cura. Vibremos pela paz em nosso planeta Terra, para que as pessoas consigam se entender, se perdoarem mutuamente, serem mais compreensivas e assim que possamos viver num mundo melhor. Vibremos pelas famílias, principalmente aquelas que se encontram desunidas, para que haja harmonia na família, nas casas, nos lares, e assim possamos sempre viver de acordo com o que nos ensina o nosso Mestre Jesus. Vamos vibrar pelo Brasil, nossa pátria amada, para que todos nós possamos viver com dignidade, que nossos irmãos desempregados consigam uma nova colocação. Enfim, vibremos também pela nossa comunidade, pelos nossos vizinhos, nossos amigos, os nossos familiares e todos aqueles que amamos. Enfim, por nós mesmos aqui presentes, encarnados e desencarnados, para que sejamos fortes, que sejamos pessoas cheias de esperança, na certeza de que Deus Pai nos ama intensamente e quer sempre o nosso melhor. Que assim seja. E mais uma vez nós vamos agradecendo imensamente aos amigos, aos irmãos da espiritualidade que vieram mais uma vez nos assistir, nos amparar, nos intuir. Agradecer a Jesus, o nosso mestre de amor e de bondade, que tem permitido que a gente consiga, de alguma forma, vencer muitas imperfeições e, acima de tudo, angariando conhecimento, entendimento através dessa doutrina de amor e de luz, que tem nos permitido caminhar com mais segurança, percebendo o quanto nós podemos ainda realizar, fazer, não somente em benefício próprio, mas acima de tudo em benefício daqueles que caminham conosco. Muito obrigado, Jesus, que a Tua paz esteja sempre conosco, que nós possamos sair daqui levando em nosso coração essas energias de amor, esses eflúvios de paz, todo esse momento generoso, amigo, vibrante, para que tudo isso, Jesus, de alguma forma contribua para que os nossos dias sejam melhores. Que assim seja. Graças a Deus.